Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, notícias e reações. Esperando uma vitória contra o São Paulo, o Flamengo apenas empata com o tricolor paulista, deixando apenas um ponto a diferença contra o Palmeiras, que perdeu na rodada. O Mauro César faz a análise. Fique com o vídeo e lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, vem fazer parte da família Futebol, notícias, reações, ativa o sino, não esquece do like e tamo junto.